Boa noite a todos. Que a paz, essa paz do nosso Divino Mestre nos acolha, nos envolva e que a gente possa sentir envolvido por esse infinito amor e que cada um de nós, que ao sairmos daqui, saiamos mais fortalecidos na fé, no bom ânimo, na disposição, para fazermos lá fora o que o Mestre Jesus espera e conta com cada um de nós. O tema da noite de hoje, que nós vamos conversar um pouquinho, é sobre a prece, Esse recurso aí que serve para nos conectar com Deus, nos conectarmos com Jesus, com a espiritualidade benfeitora, com um plano superior, Às vezes a gente chega à casa espírita, aí tem lá um cartaz lá, por favor, desligue o celular, tire o som. Por quê? Esse é o momento, igual a Sandra falou, o momento em que a gente vem buscar energia, que a gente vem buscar recursos, para as nossas dores físicas, as nossas dores morais. Então é esse momento da gente conectar. Então nós precisamos nos desligar um pouquinho do mundo lá de fora, porque aqui a gente veio estar junto a Jesus, junto à espiritualidade benfeitora. Então é nesse momento, para que a gente possa aproveitar, esse recurso, que nos é dado, de estarmos aqui reunidos, essa comunicação com Deus, esse mergulho interior que a gente faz, essa meditação, essa conexão mais profunda que a gente vem aqui buscar. É 1 hora que a gente fica aqui, ou um pouco mais, mas é esse momento que a gente vem, falando no popular, recarregar as nossas baterias para a gente poder, ir o mundo lá fora. E, primeiramente, a gente vai pensar assim, o que é a prece? Eu coloquei ali uma frase que eu tirei do livro Vinha de Luz, pelo Espírito Emmanuel, psicografia de Francisco Cândido Xavier, onde ele retira uma fala de Paulo, que está no Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 31, e tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos. Depois nós vamos trabalhar essa frase. Mas, primeiramente, a gente vai entender o que é a prece, A Sandra fez uma linda prece, essa prece vinda do coração, Então, a prece é, antes de tudo, essa atitude mental da criatura com o Criador, Como diz a Amália Rodrigues, através do médium, Divaldo Franco, no livro Pelos Caminhos de Jesus. É um apoio para a alma, um ato de caridade, é aquele orvalho divino que aplaca o calor excessivo das paixões, filha primogênita da fé, ela nos encaminha para a senda que nos conduz a Deus. Em todos os casos de obsessão, a prece é o recurso mais poderoso, que se dispõe para trabalhar, para demover todos esses propósitos maléficos aí do obsessor, porque a obsessão, ela não é de um lado só, ela é dos dois lados, o obsessor e o obsediado. É um ato de adoração, porque orar a Deus é pensar nele, é aproximar-se dele, é pôr-se em comunicação com ele. Na oração, nós louvamos, nós pedimos, nós agradecemos, Tudo isso através da oração. Como é que a gente deve orar? Com humildade, sem ressentimentos, com simplicidade, sem exageros, E ela deve ser clara, simples e concisa. Então, para a gente poder entender essa prece. André Luiz, o espírito André Luiz, num livro chamado Mecanismos da Mediunidade, através de Francisco Cândido Xavier, ele vai conceituar a palavra orar. O que é orar, na visão de André Luiz? Ele fala que constitui uma fórmula básica de renovação íntima pela qual o divino entendimento desce do coração da vida para a vida do coração. Ou seja, quando nós oramos, nós nos conectamos com a espiritualidade maior, com Deus, nosso Criador. Então, lá no Livro dos Espíritos fala que a oração, ela nos aproxima de Deus, Nós conversamos com Ele, e é por isso mesmo que a prece torna o homem melhor.
Nós viemos de um período aí de séculos, de milênios, né, onde foi nos ensinado que a prece era você ficar falando, recitando, né, orações prontas. E será que a gente já parou para pensar que às vezes a gente não pensa nas palavras que a gente está falando, seja numa Ave Maria, seja num Pai Nosso, né? Nós tivemos aqui vários irmãos palestrantes que vieram explicar para nós a oração do Pai Nosso, né? Então, André Luiz fala que esse conceito de orar, que é essa renovação nossa íntima, essa nossa ligação com Deus, é uma forma da nossa reforma íntima. Por quê? Quando nós paramos para orar, nós vamos olhar para dentro de nós. Por que nós estamos orando naquele momento? O que a gente está buscando? Aplacar uma dor física, uma dor moral, um entendimento, pedir para alguém, né, que está passando um momento difícil. Então, quando a gente faz uma oração, a gente olha para dentro de nós e a gente faz esse autoconhecimento. O que eu estou buscando nessa oração, nessa conversa com Deus aí, né? E aí a gente percebe que Deus habita dentro de nós. Nós descobrimos esse Deus interior que está em nós. Eu costumo falar que nós temos o DNA de Deus, o DNA divino. Ou seja, nós temos a essência dentro de nós. Todos os seres do universo têm esse DNA. Né? Você pergunta, como que eu posso provar a existência de Deus? Olhar a sua criação, né? Então, essa prece, então, é esse meio aí de comunicação que nos torna o raciocínio lúcido. Ou seja, porque nós conseguimos, através da prece, enxergar com maior clareza e conseguir ter lucidez e força para vencer as situações. Como a Sandra falou, né? Que a prece, ela nos dá força. Não que nós vamos pedir o alívio daquela dor, que às vezes nós precisamos passar por esse aprendizado, por essa lição. Mas nós pedimos o quê a Deus? Força, para que daquele momento difícil que a gente faz, né, descalço, numa escada toda cheia de pedregulhos, no final a gente consiga entender qual foi o motivo que nós passamos por essa dificuldade e agradecer a Deus essa oportunidade de aprendizado. Segundo o Evangelho, segundo o Espiritismo, ele nos faz compreender como que se dá a prece, como é que é a ação da prece, né? Essa forma que o Espiritismo explica para nós que a prece se dá através da transmissão do pensamento. Quando nós oramos, né? A Deus, a Jesus, né, a espiritualidade benfeitora, e então vai olhar o nosso apelo, vai ver o que é possível fazer para o nosso aprendizado e ela vai chegar. No momento necessário, as vibrações dessa prece vão chegar até nós. Não importa onde nós estivermos, em qualquer lugar do universo. Aí, para que a gente possa compreender maior, igual a Sandra falou, quando a gente ora, a gente eleva o nosso pensamento. Pensa bem, eu vou orar por um encarnado, vou orar pela Carminha que está aqui do meu lado. Ela vai sentir nas minhas palavras as minhas vibrações, porque nós estamos a menos de 1 metro. Mas e quando eu oro por alguém que está distante, encarnado, mas está em outro país, em outro estado, em outra cidade? Né? Ou quando eu oro para o desencarnado, que eu não sei onde, em que situação ele está, em que lugar ele está. Pode ter certeza que essa prece chega, é através do pensamento, é dessas vibrações aí. Nós estamos mergulhados no fluido cósmico universal. Todo o universo tá. Para que a gente possa entender, nós vamos usar assim sempre de exemplos, né, para que a gente possa entender como que nós estamos mergulhados nesse fluido cósmico universal. Vamos pensar num pequeno aquário onde tem um peixinho, né? Ele está lá dentro da água, lá andando, nadando, vivendo. É assim que nós estamos vivendo. Nós não percebemos, mas nós estamos mergulhados nesse
fluido cósmico universal, seja em que parte do universo a gente esteja, né? Assim como a Terra, ela está envolvida numa camada de ar, né? Nós temos, a Terra são várias camadas de ar. À medida que nós vamos afastando dessa crosta terrestre, o ar vai ficando mais rarefeito, né? E aí vai chegar um momento que nós vamos ter o vácuo, não tem mais ar. E a gente sabe que é através do ar que o som se propaga. Isso a física nos ensina isso. Onde tem ar, o som ele caminha, ele se propaga. No vácuo, isso não é possível. Nós vimos aqueles filmes de ficção científica, né? Guerra nas Estrelas e outros filmes que tem aquelas guerras entre as naves espaciais, que atira aqueles lasers, aqueles raios, faz aquele barulho imenso. Aquilo é criação da imaginação, porque no espaço sideral não tem ar, então o som não se propaga, é um silêncio profundo. Para que a gente possa ter noção desse ar, quando a gente sobe uma montanha, né, à medida que a gente vai subindo, o ar vai ficando mais rarefeito, a gente vai ficando com uma certa dificuldade para respirar. Há dias atrás, né, eu sei que aqui deve ter vários torcedores de vários times, né, mas nós vamos ter um exemplo típico do Flamengo, onde o técnico, o Tite, né, ele estava lá comandando um jogo lá numa altitude muito acima do que nós costumamos, né? A seleção sempre vai, o time sempre vai mais cedo para se ambientar, para treinar a respiração. Ele passou mal, teve problemas cardíacos, foi medicado ainda no avião na volta e depois ele ficou hospitalizado. Graças a Deus não precisou de recursos cirúrgicos, né? E essa semana agora ele já estava comandando o time dele. Então, é assim que nós estamos envolvidos aí nesse ar, só que esse ar, ele tem, como eu falei, ele é circunscrito à atmosfera da Terra, né? Enquanto o fluido cósmico universal, ele não, ele amplia em qualquer lugar ali do espaço. Vamos ver como é que é essa propagação quando a gente fala do pensamento. Nós estamos falando do ar, né? A brincadeira de criança, de pegar uma pedrinha e jogar num lago, num riozinho. O que faz quando você joga uma pedrinha? Vai formando círculos concêntricos, né? A onda vai se propagando ali na água. E assim é no ar. O som também vai se propagando no ar, né? Nós temos o eco, que quando você chega, grita, né? Você ouve a sua voz de volta, né? Porque há o retorno desse eco. Mas e o pensamento? O pensamento viaja no fluido cósmico universal, né? Seja, como eu falei, eu mentalizo alguém aqui na Terra ou algum desencarnado. Então, quando eu estabeleço essa conexão, né, transmitindo com o meu pensamento uma vibração de amor, de oração para alguém, essa pessoa ela vai receber isso, seja no momento, se ela não estiver receptiva, essa oração, a espiritualidade vai guardar para o momento em que ela vai receber esse benefício. Agora, no final do ano, em dezembro, eu falo que é um mês muito lindo, que a gente precisa ter um olhar espiritual para ele. Porque no mês de dezembro, nós nos tornamos muito, mas muito fraternos. Todo mundo quer dar um abraço de Feliz Natal, todo mundo que recebe o 13º, recebe outro benefício, quer ajudar com uma cesta básica, quer comprar um brinquedo para uma criança carente, uma roupa, um calçado. Então é um momento em que a Terra ela se une na fraternidade. E essas vibrações de amor fraterno vão se perder? Não. Elas vão ficar guardadas. A espiritualidade tem um departamento no mundo espiritual que vai guardar isso. Quando a Terra passar por momentos difíceis, né, onde nós passamos por momentos difíceis, esses recursos de vibrações que são o nosso pensamento, a nossa prece, vai ser direcionada. Então é uma época do ano, um mês só, onde a espiritualidade recolhe essas pétalas de amor, né, esses fluidos benéficos para depois, né, entregar. Então é através do pensamento que a gente, né,
transmite essas vibrações aí. É como se fosse uma corrente, uma energia, né, uma corrente, né, onde ela está diretamente ligada à energia do pensamento e da vontade. No filme Nosso Lar, né, eu acredito que todos devem ter visto, nós temos o André Luiz, que ficou muito tempo lá no umbral e sempre teve, a mãe dele, teve mais pessoas orando por ele. E essa oração ficou lá, porque ele estava tão mergulhado no seu próprio, na sua própria dor, no seu próprio sofrimento, que ele não foi capaz de ver, de enxergar que ao lado dele tinha amigos espirituais, dando passe nele, orações que chegavam até ele, vibrações. Mas aí foi o momento dele pensar, né? Ninguém fica em sofrimento eterno. E aí o momento em que ele se abre, ele sente essa energia, essa onda de amor envolvendo ele, infinito amor, ele é resgatado e levado para o nosso lar. E eu citei o nosso lar porque lá tem departamentos, são prédios. E eu tenho o departamento da oração, onde tem várias gavetas com nomes para as pessoas aqui encarnadas que oram, para os desencarnados, né? E às vezes até os desencarnados orando para os encarnados aqui. Então tem esse ministério da oração, da prece, onde é guardado. No momento certo, vai lá e aquela vibração de amor chega até eles. Né? Então, essa prece é ouvida pelos espíritos, onde quer que eles se encontrem, assim que os espíritos se comunicam entre si, né? Nos transmite as suas inspirações. Daqui a pouco nós temos a segunda parte do trabalho, onde os médiuns vão receber as inspirações de seus guias, para que, né, pratique o trabalho da caridade. Agora, neste momento, né, se todos aqui pudessem ver, e cada um ao nosso lado tem um irmão aplicando um passe em nós. A energia cósmica aí trabalhando em nós, no passe. Pétalas, né, de rosas caem sobre as nossas cabeças, nos imantando nesse amor divino, nos envolvendo com esse amor divino. Em outro momento, nós tivemos há um tempo atrás, né, aquelas chuvas, aquela enchente lá no Rio Grande do Sul. Muitos de nós não podemos, na época, né, enviar garrafas d'água, alimentos, roupas, né, porque às vezes a gente sabe que de várias cidades saíram várias carretas com esses recursos materiais. Mas quantos de nós não oramos, tanto no Brasil quanto no exterior? Emitimos ondas de amor para essas pessoas. A gente nem sabe quem, né, onde e quando esses irmãos, mas eles receberam esses eflúvios de amor que nós enviamos para eles. Há um tempo atrás, agora, né, recente, houve um desastre aéreo. 62 vidas, né, chegaram ao limite, né, do seu prazo de validade, como a gente diz aqui na Terra. Né? A gente não pôde abraçar cada um dos familiares, né, que aconteceu ali em São Paulo, cada um dos seus familiares, amigos, mas nós enviamos, quando nós pensamos neles com carinho e com amor, nós enviamos vibrações, nós enviamos preces para esses, tanto os encarnados quanto aqueles que estavam deixando o corpo físico, né? O momento deles ali tinha terminado. Uma outra coisa muito legal, muito positiva, é as mensagens de WhatsApp, né? A gente toda manhã, a gente acorda com alguém nos desejando um bom dia. Olha, gente, aquela pessoa, ela reservou alguns segundos, algum minuto da sua manhã, do seu despertar. Gratidão a Deus pela nova oportunidade, mas ela lembrou de você, ela lembrou de mim. Então ela me mandou um bom dia. Aí alguns vão falar assim comigo assim, mas tem mensagens que são automáticas, né? Que escolhe quais são os contatos para que possa receber. Mas neste momento em que a pessoa estava separando quais contatos vai receber todos os dias, naquele horário, aquela mensagem de bom dia, de bom ânimo, ela pensou, ela enviou uma prece para nós naquele momento. E como que muda o nosso dia, né? A gente abre o celular e vê, fulana mandou
uma mensagem para mim de bom dia. E às vezes eu não tive uma noite muito boa, eu estava sentindo uma dor. E como que aquela mensagem do WhatsApp me faz bem. No livro Pensamento de Emmanuel, Martins Peralva, ele vai analisar o pensamento de Emmanuel. E Emmanuel, ele vai, Martins Peralva, a partir dessa análise do Emmanuel, ele vai fazer uma reflexão sobre o tema prece, né? Um dos temas que Emmanuel fala. E ele vai definir para a gente, ele vai colocar 4 modalidades, ou 4 tipos de oração para nós. E Martins Peralva começa falando da oração da prece horizontal. É aquela prece que fica assim, ó. Eu faço pedido de coisas materiais para a minha vida material. Então, a prece ela é horizontal. Um exemplo. Eu faço uma oração e peço a Deus para que eu ganhe sozinho na loteria esportiva. Para eu não sentir muito a minha consciência doer, eu falo assim, ó meu Deus, deixa eu ganhar sozinho na Mega Sena, na Loto Fácil, aqueles prêmios de milhões, mas deixa eu ganhar sozinho. Que eu prometo que se eu ganhar sozinho, eu vou dar uma parcelinha para alguém, né, para uma instituição de caridade. Vou ajudar um familiar meu, mas é só um pouquinho. Então eu estou tratando Deus como uma barganha. Ele me dá algo grande e eu dou um titiquinho para alguém. Ou eu penso assim, meu Deus, me ajuda a ter um marido rico, porque aí eu não vou precisar mais de trabalhar. E a gente esquece que a lei do trabalho, ela é divina. O trabalho dignifica o homem. Tanto nós precisamos do trabalho para a nossa vida material, para o nosso sustento material, para a nossa família, quanto o trabalho também do lado moral. Eu preciso trabalhar a minha reforma íntima para que eu cresça moralmente falando, para que eu evolua. Um outro exemplo, ele fala da prece vertical. É aquela que eu olho e peço a Deus. Mas eu peço a Deus não coisas materiais, eu peço coisas espirituais. Eu peço a Deus para que acalme os meus pensamentos acelerados, que eu tenha paz no meu coração, que eu consiga vencer as minhas imperfeições, me dê força para que eu vença as grandes provas que eu preciso passar. Como a Sandra falou, né? A espiritualidade fala que uma das provas mais difíceis para o espírito é a do câncer. É como se você pegasse 10 encarnações numa só, né? Então, me peço forças para que eu consiga ter lucidez com os meus familiares, aquele familiar meu mais difícil. Então, eu estou pedindo, fazendo preces na vertical, para coisas espirituais, por espírito. Mas tem aquela a prece que é inclinada. Vai ser uma mescla das duas. Mas como assim? Eu vou pedir alguma coisa material, mas com o intuito do espiritual. Mas como assim? Eu vou pedir à espiritualidade, né, que eu consiga, vamos supor, vender o meu carro, porque meu filho precisa fazer uma cirurgia, e eu preciso desse dinheiro para pagar essa cirurgia, seja um transplante. Então, eu estou pedindo uma coisa material, mas que eu não vou me beneficiar materialmente, porque eu vou ajudar alguém, eu vou fazer a caridade material, que está lá no Evangelho, que Jesus nos ensinou as duas, a material e a moral. Então essa, né, eu vou justificar. Eu preciso vender o meu carro, preciso vender aquele sítio, mas é para ajudar numa doença, numa dificuldade. E tem aquela outra que Martins Peralva fala com a gente e que a gente nem considera prece. Ele falou a prece descendente. Ou seja, eu vou fazer uma oração e pedir a Deus para que castigue, para que destrua aquela pessoa que me fez mal, que ela passe por um perrengue pior do que eu passei, porque eu sei que ela é que me fez mal. Aí eu preciso prejudicar essa pessoa de alguma forma. Mas isso, gente, é prece. Jesus ensinou o quê? Que prece é um ato de amor.
né? Então a gente nem coloca, mas tem pessoas que fazem esse tipo de oração. Então esse recurso, essa ferramenta é uma das mais importantes recursos que eu tenho para a minha jornada como espírito aí evoluir, seja no corpo físico ou seja fora dele. Enquanto nós ainda não alcançamos a perfeição, nós ainda precisamos, através da oração, nos conectarmos com Deus, com a sua divina vontade. Mas nós vamos ver que não é só quando nós estamos aqui ainda como espírito imperfeitos precisamos da prece. Não, Jesus, que é o nosso modelo e guia, está lá na pergunta 625 do Livro dos Espíritos, né, que Kardec pergunta à espiritualidade se nós temos um modelo, um guia. Sim, nós temos Jesus. É a resposta mais curta do Livro dos Espíritos. Jesus é o ser mais puro que veio aqui nos exemplificar pelo amor. Ele não veio falar só, ele veio exemplificar pelo amor. E ele, quantas e quantas vezes nós vamos ver através do Evangelho, ele se retirando para orar, né? Em todos os momentos, seja naqueles momentos de maior testemunho, nós vamos ver Jesus orando. Seja naquelas tarefas ali do cotidiano, no trabalho do dia a dia. Nós vamos ver Jesus na casa de Pedro, né? Como nós estamos reunidos agora, no final da tarde, início da noite. Nós estamos reunidos em nome de Jesus. Houve uma prece inicial, o estudo da noite e a prece, né, para finalização dos trabalhos. E Jesus fazia a mesma coisa. Eu tenho um livro chamado Jesus no Lar, que vai contar esses encontros familiares de Jesus com as pessoas na casa de Pedro, né? Pedro o apóstolo. Então, nós vamos ver ali várias vezes ele se utilizando desse recurso. Então, Jesus está nos ensinando a orar. Ele se retirava, se recolhia para fazer a oração, né? Então, ele nos mostra como que é essencial para nós orarmos. Aí nós vamos pensar como que nós vamos cultivar a nossa prece, entendendo que a prece é uma ação, né? Qual a importância para todos nós espíritos ainda em jornada, em caminhada? Ela é crucial para nos dar força, para nos dar coragem, para nos dar esperança. Todos nós vamos passar em algum momento por dores e por sofrimentos, mas depende de como nós vamos passar por esses momentos. A oração nos dá força. Nós vamos lembrar aqui de Moisés, né? Moisés, quando ele subiu ao monte Sinai para receber os 10 mandamentos, ele ora antes de receber a tábua, né? Ali alicerçada da justiça para todos os tempos. Nós vamos ver também Jesus, né, às margens do lago de Genezaré, no Monte Tabor, respirando o silêncio do Getsêmani, né, aquele jardim que ele carregou ali a cruz, ou nos braços da cruz, Jesus em oração. O Cristo revela na oração o reflexo condicionado da natureza divina, suscetível de facultar a sintonia entre a criatura e o Criador. Isso está no livro Mecanismos da Mediunidade, através de André Luiz, né? O livro Joana de Ângeles, eu até trouxe o livro para Sandra em 2004. Em 2004, né, a gente estava se conhecendo, eu e Sandra, no colégio, e eu comprei esse livro na livraria lá do Amor em Deus, Jesus e o Evangelho à luz da psicologia profunda, através do médium Divaldo Franco. Joana de Ângeles nos fala nesse livro, onde ela vai analisar o Evangelho psicologicamente falando, né? Ela vai falar que a oração é a emanação do pensamento bem direcionado e rico de conteúdos vibratórios que se expande até sincronizar com as ondas equivalentes, assim estabelecendo intercâmbio entre a criatura e o Criador.
eu peguei esse livro com muito carinho, porque foi a primeira mensagem que eu recebi de Joana de Ângeles através da Sandra, né, me dando um direcionamento. Eu estava começando meu trabalho, retornando ao trabalho da escola, mas ainda dentro de uma depressão, porque eu não entendia, pelo olhar da religião que eu tinha antes, de entender a vida e a morte. Eu ainda estava passando pelo luto do meu pai, e com a Sandra, né, ela abriu essa porta para que eu pudesse ter força. Ela me deixou uma mensagem, tá aqui na última, não vou ler porque eu sou muito emotiva. A Joana de Ângeles deixou essa mensagem, é uma oração de bom ânimo, de fé, que a gente ia superar esse momento, né, e passar, e graças a Deus hoje nós estudamos, conhecendo o Espiritismo, e aqui estamos lançando essa semente. Então a prece, ela fala que é a emanação do pensamento bem direcionado e rico de conteúdos vibratórios. Então esse recurso aí fundamental para que a gente possa avançar o quanto seja possível avançar, né? A prece, então, não é esse ato mecânico, né, onde eu vou falando ali a prece e sem prestar atenção, né? Às vezes, como eu falei, nós viemos de uma tradição, vamos rezar 50 Ave Marias. Mas será que quando eu falo Ave Maria, cheia de graça, bendito é o fruto do vosso ventre, será que neste momento eu só estou repetindo essas palavras ou eu estou pensando neste momento em que Maria recebe a visita do anjo Gabriel, falando com ela que ela seria a mãe do maior missionário que nós aqui estivemos? Será que neste momento a gente pensa, né, bendito é o fruto do vosso ventre? Será que a gente pensa nisso? Neste momento de comunicação da espiritualidade do Criador, né, com ela? O Pai Nosso, né, que estais no céu. Quanto que a gente pode entender? Nós já tivemos, como eu falei, estudos aqui explicando o Pai Nosso. Não é um ato mecânico, nós podemos fazer as orações. Eu falo que a prece de Cáritas eu conheci com a Sandra, né, uma prece linda de Cáritas. Foi uma prece recebida através da mediunidade, né? No livro, como eu trouxe, né, para vocês, né, a prece recompõe. Vou voltar só um pouquinho. E tendo orado, né, aqui Emmanuel, nesse livro, ele vai falar conosco que a oração é a divina voz do Espírito no grande silêncio. Nem sempre se caracteriza por sons articulados na conceituação verbal, mas invariavelmente é prodigioso poder espiritual, comunicando emoções, pensamentos, imagens, ideias, desfazendo empecilhos, limpando estradas, reformando concepções, melhorando o quadro mental em que cabe cumprir a tarefa que o Pai nos convoca. Então ele fala, em outras palavras, a mesma coisa que Joana nos falou. Conteúdos vibratórios através do pensamento. Quando eu começo uma oração e eu estou muito aflita, estou muito ali inquieta, eu vou começar a falar alto, a gritar. Mas se eu estou com confiança que aquela oração vai me dar a segurança que eu preciso, a fé, renovar a minha fé, eu faço ela com harmonia. E aí Emmanuel nos fala nesse livro que a prece aclara os caminhos e os horizontes, né? No livro Ação e Oração, chamado Rumo Certo, o capítulo chama Ação e Oração, Emmanuel nos vai falar que pela oração a criatura se dirige mais intensamente ao Criador, procurando-lhe apoio e bênção. Através da ação, o Criador se faz mais presente na criatura, agindo nela, com ela e em favor dela. Aí nós vamos pensar assim, mas Jesus não precisava de orar e orava. Nós vamos
Moisés, né, com todo o trabalho dele, que, né, Deus deu a missão a ele de trazer os 10 mandamentos, que foi a primeira revelação, ele também orou. Nós vamos pensar na terceira revelação, Jesus foi a segunda e Kardec a terceira. Nós vamos pensar em Kardec. Lá em 1856, no dia 12 de junho, o Espírito de Verdade, que muitos, né, já chegou-se à conclusão que é Jesus, ele usa a médium, ele através da médium, a Aline Corbelier, esse Espírito da Verdade vai falar a Kardec sobre a sua missão. E ele fala assim, o quanto ele precisaria de recursos morais para suportar as perseguições contra a doutrina nascente. Kardec, entendendo a natureza da codificação reformadora, proferiu uma prece, confirmando ao Espírito de Verdade a sua submissão à vontade de Deus, como fizera Maria de Nazaré ao tomar conhecimento que seria a mãe do maior missionário que a humanidade já recebeu. Essa comunicação está no livro Obras Póstumas, quando Kardec deixou, antes dele, né, morrer, além das 5 obras da codificação espírita, ele deixou umas anotações. E a esposa dele, Amélie Baudet, depois do seu desencarne, né, do marido, ela vai e publica esse livro junto com os amigos. E lá nesse livro, Obras Póstumas, nós temos a oração que Kardec faz diante do Espírito de Verdade. Ele fala: Senhor, pois que te dignaste lançar os olhos sobre mim, para cumprimento dos teus desígnios, faça a tua vontade. Está nas tuas mãos a minha vida. Dispõe do teu servo. Reconheço a minha fraqueza diante de tão grande tarefa. A minha boa vontade não desfalecerá as forças, porém talvez me traiam. Supre a minha deficiência, dá-me as forças físicas e morais que me forem necessárias. Ampara-me nos momentos difíceis e com teu auxílio e de teus celestes mensageiros, tudo envidarei para corresponder aos teus desígnios. Então, Kardec, naquele momento, ele saberia que não seria fácil ele lançar o livro dos Espíritos e depois, né, viria mais tarde o Evangelho, que sacudiria mesmo ali a sociedade. Então ele também ora e pede forças. No Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos no capítulo 27, nós temos no capítulo 27, intitulado Pedis e obtereis, nós temos Jesus explicando para nós o que é a prece, a qualidade da prece, né? É o penúltimo capítulo. E antes dele explicar, né, ele fala das qualidades da prece. E antes dele definir isso daqui, quais são as qualidades da prece, ele conta uma história para que a gente possa entender. Ele fala do fariseu e do publicano. No início do Evangelho, nós temos a introdução, a parte histórica, que explica quem eram os publicanos. Eram os cobradores de impostos, visto com maus olhos, né? Ninguém gosta de pagar imposto. E os fariseus eram aqueles que trabalhavam no templo, né, separando oferendas, as preces das pessoas e tudo. E Jesus vai nos dar um exemplo com esses 2 irmãos. E ele conta: 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro publicano. O fariseu se conservando de pé e em voz alta, no meio do templo, ele fala bem alto para que todos ouvissem: meu Deus, rendo-vos graça por não ser como outros homens, né, que são ladrões, injustos e adúlteros, nem mesmo esse publicano. Eu jejuo 2 vezes na semana, dou dízimo de tudo que possuo. Enquanto isso, o fariseu falando, o publicano, ele quietinho, ele ficou de pé, botou a mão no peito e falou:
Mas ele falou não, ele falou com pensamento, ele não disse verbalmente. Ele só pensou: meu Deus, tende piedade de mim, que sou um pecador. E aí Jesus fala que esse último publicano voltou para sua casa justificado, e o outro não, porque aquele que se eleva será rebaixado, e aquele que se humilha será elevado. Aí a gente vai pensar num preto velho, né? Ele vai chegar até um templo, uma igreja, ele andando descalço, como andavam, né, os negros, os escravos, ele tira o chapéu, ele chega, olha para o altar e fala: Senhor, eu estou aqui. Ele fala com pensamento: Senhor, eu estou aqui. Olha a prece desse irmão, né? Então Jesus fala que quando orardes, não vos ponhais em evidência, orai em secreto, não afeteis, ou seja, não se preocupeis em orar muito, pois não é pela multiplicidade das palavras que sereis escutados, mas pela sinceridade delas. Antes de orardes, se tiveres qualquer coisa contra alguém, perdoa-lhe, visto que a prece não pode ser agradável a Deus, se não parte de um coração purificado de todo sofrimento contrário à caridade. Orai, enfim, com humildade como publicano, e não com orgulho como fariseu. Examinai os vossos defeitos, não as vossas qualidades. Se vos comparardes aos outros, procurai o que há de mal em vós. No livro dos Espíritos, na terceira parte, nós temos as leis morais. No capítulo 2, nós temos a lei de adoração. E as questões de 658 a 666 são sobre a prece, onde a espiritualidade vai nos trazer reflexões sobre a prece, o que realmente nós temos valorizado na prece. E aqui nós temos uma comunicação no Evangelho, no capítulo 27, onde Santo Agostinho, ele nos deixa uma mensagem, e eu tirei esses trechos aqui. Como são tocantes as palavras que se desprendem dos lábios na hora da prece, porque a prece é o orvalho divino, que suaviza o excessivo calor das paixões. Filha predileta da fé, leva-nos ao caminho que conduz a Deus. E, finalmente, nós vamos finalizar. Jesus, né, como ele sempre fazia, a prece é uma invocação, é a transmissão do pensamento. E lembra daquela primeira frase? E tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, Jesus e os apóstolos. Por que Paulo fala isso no Atos dos Apóstolos, né? Moveu-se o lugar. Será que o lugar andou? Nós vamos entender isso com os olhos do Espírito, né? Uma interpretação espiritual. Nós moramos não na nossa casa, nós moramos onde nós projetamos o nosso pensamento, que seja a sintonia, né? Cada um de nós mora onde projeta o sentimento e o pensamento, ou seja, a nossa casa mental. Como é que está a nossa casa mental atualmente, né? Nós mudamos de sintonia? Então, a prece, ela representa essa indispensável alavanca renovadora. E tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam. Por quê? Eles, naquele momento, eles se elevam tanto o pensamento que eles saem daquela sintonia de pessimismo, de revolta, de desesperança, de abatimento, de tristeza, e passa por um patamar, um degrau mais elevado, que é da fé, da esperança, da força, do entendimento, né? Porque nós vamos passar por experiências dolorosas, mas nós temos a certeza de que nós vamos encontrar Deus, que nós vamos ter essa perfeição que Deus espera de nós. Na pergunta 115 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta, né, se cada um foi criado diferente. Não, fomos criados todos iguais, simples e ignorantes, ou seja, sem conhecimento nenhum, mas fadados à perfeição. Nós vamos chegar à perfeição, não absoluta como Deus, mas
a perfeição ali que a gente, relativa que a gente fala. Então a oração é a divina voz do Espírito no grande silêncio. Muita paz a todos.